Boa noite a todas e todos. Depois de um dia de expectativa, né, nós nos encontramos aqui no Iapoca ao Chuí, leste a oeste, aqui em Brasília, né, no centro-oeste, no centro desse grande Brasil, toda essa grande equipe de Cáritas. Né, e eu dou boas-vindas novamente a todas e todas, dizendo que é com imensa alegria que a gente continua a nossa 19ª Assembleia. Né? Nós começamos a preparar essa Assembleia já há muito tempo, né, e viemos fazendo grandes discussões nos interregionais, em cada região do país, com cada diocese, e esses 4 dias aqui em Brasília, eles vão representar o fecho dessa grande discussão que nós começamos aí, logo depois saímos de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Né? Nessa caminhada, a gente pretende agora, dessa parada aqui em 2 anos, ver se o que a gente se propôs lá, né, se a gente conseguiu dar conta, se a gente conseguiu avançar naquilo que a gente gostaria que a Cáritas vem fazendo de bom para esse grande Brasil. E nessa temática, né, fome e pobreza no Brasil e no mundo, a gente hoje trouxe aqui algumas pessoas que vão falar para a gente um pouco, né, do que significa isso, como é que a gente pode estar unido, né, todos nós unidas, na busca por uma sociedade fraterna e mais igualitária, né, onde todos e todas tenhamos o direito de ser feliz e viver com dignidade. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, eu quero nesse primeiro momento, né, a gente vai ter, só para ninguém se assustar, nem todos e todas aqui, só tem eu, né, que estou aqui coordenando de mulher, mas nem todos vão falar muito tempo. Né? Então, só para cada um e cada uma possa saber, a gente vai ter a fala aqui duas falas, né, nessa mesa, e os demais vão nos saudar, porque não é à toa que também, né, vieram aqui representando suas entidades, são irmãos e irmãs da Cáritas que estão aqui hoje nos prestigiando e que vão nos dar também as boas-vindas. Né? Então, basicamente, nós vamos ter 2 falas, né, o senhor Alain Bojanic, que é boliviano, e está aqui representando a FAO, e o Dom Mauro Morelli, que também, né, aqui representando o CONSEA, está aqui de Minas Gerais, vai nos abrilhantar também com uma fala. Então, nós iremos dormir após essas falas, né? E a confraternização que vai ser... e nós teremos uma pequena confraternização, como está aí na programação. Né? Então, antes da gente ir para casa, para cada um dos seus locais de dormida hoje, a gente ainda tem uma pequena confraternização, onde iremos depois para as nossas casas. E aqui a gente também tem o representante aqui, que me passaram aqui, antes de eu passar a palavra para o nosso presidente, o representante da Secretaria de Economia Solidária, Haroldo Mendonça, que está aqui também. A gente queria agradecer a presença. Cadê o Haroldo? Seja bem-vindo, Haroldo, que também já fez parte da Rede Cáritas, né, lá na Cáritas do Norte 2. Né? Então, eu queria passar a palavra agora para o nosso Dom Flávio, vamos vê-lo de novo, né, para que possa dar uma palavra nessa nossa mesa de abertura. Queria reforçar aquilo que foi escolhido como tema, né, que está bem colocado ali. Às vezes nós vamos dar uma olhada como são as letras. O tipo de letra está muito grande, muito graúdo, parece que seja a coisa mais importante a pobreza. Por quê? Porque às vezes os problemas se colocam na nossa frente com uma garra, com um ímpeto tão grande que parece que o problema é tudo. Mas para nós mais importante é o outro. O nosso sonho, o sonho de Deus é que não havia necessitados entre eles. No subsídio que foi preparado em vista disto, foi feita uma citação de Gandhi, mas me parece que houve um pequeno erro na citação. Gandhi, né, aqui está na página, espera aqui, pronto, na página 20 do livrinho, de canto também, tem uma citação primeiro de João Batista Libânio. O profeta interpelava o povo de Israel sobre o escândalo de haver pobres entre eles e se colocava ao lado do pobre. Mas depois tem a citação de Gandhi, Mahatma Gandhi: o mundo tem o suficiente para satisfazer a necessidade de todos, mas não o bastante para satisfazer a cobiça de, a citação certa de Gandhi, de alguns.
não é a ganância de todos, a cobiça de todos. É a cobiça de alguns. Tem gente que pode ter bilhões e nunca está satisfeita, né? Então, que nós continuemos a sonhar que outro mundo é possível. Cristo nos mostrou isto, inclusive antes de ontem, o Papa, na mensagem à FAO, lembrou isto, né, do escândalo da fome e da possibilidade que temos de vencer este desafio. E que bom que esta noite também temos aqui o representante da FAO no Brasil. Então, boa Assembleia para todos e que Deus abençoe a todos. Então, continuando aqui, a gente tem o Padre Nelito, que tem nos acompanhado numa constante aqui junto com as pastorais sociais e ajudando a Cáritas a refletir nas análises de conjuntura, no dia a dia, né, de como a gente pode estar fazendo para transformar aquilo que a gente quer. Né, um projeto Brasil Popular, nas nossas lutas cotidianas, ele vem nos ajudando a fazer essa reflexão no dia a dia. Então, passo a palavra agora ao Padre Nelito, que vai fazer sua saudação. Aqui nós estamos em nome da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para trazer aqui essa palavra de apoio, de acolhimento, de comunhão com esse trabalho magnífico feito pela Cáritas. O Dom Leonardo, secretário-geral, se encontra agora, nesses dias, numa reunião do CELAM. Também o Dom Guilherme está lá e o Padre Ari. Eu quero dizer o seguinte, que nós começamos aqui a nossa celebração com o Evangelho da multiplicação dos pães. Interessante que o escritor russo Dostoiévski, ele analisou esse Evangelho sob o seguinte prisma, perguntando assim, por que Jesus não quis ser aclamado rei depois que ele multiplicou os pães, e aquela multidão queria aclamá-lo rei? O Dostoiévski diz o seguinte, o povo é capaz de seguir e adorar a quem lhe deu pão, mas quando o pão acaba, o povo se revolta contra aquele que seguia e adorava antes. E ele diz mais ainda, as pessoas são capazes de amar a quem lhe dê consciência, mesmo que não o siga e não o adore. Então ele dizia, talvez ali esteja o diferencial. Jesus não quis ser aclamado rei por causa do pão, porque ele não queria ser seguido, nem tampouco adorado. Queria ser amado. Por isso trabalhou a consciência, a dignidade, o outro. E, de fato, ele mesmo vai dizer isso em outras vezes, né? Que eu chamo vocês de amigos. Tudo que eu conheci do coração do meu Pai, lhes dei a revelar. E o Papa Francisco, ainda cardeal em Buenos Aires, assim que terminou a quinta conferência em Aparecida, ele proferiu uma palestra numa conferência da Cáritas Argentina. E naquela conferência ele disse exatamente isso aqui, uma igreja que anuncia a palavra, que celebra os sacramentos e que não tem Cáritas, não é a igreja de Jesus Cristo. Portanto, a partir daqui, compreendemos melhor a tarefa da Cáritas, no que supõe de contribuir na dignificação de todo ser humano, de toda pessoa, e no que supõe o seu serviço aos pobres. Ele continua dizendo o seguinte, a Cáritas não existe para administrar burocracia, não existe para ser uma ONG, uma ONG. A Cáritas é o testemunho da igreja na sociedade, a presença pública do Evangelho na sociedade. Então, com essas palavras, nós queremos aqui, em nome da Conferência dos Bispos, parabenizá-los e dizer que esta 19ª Assembleia, nós a esperamos com muita expectativa, porque ela vai trazer desafios novos para a igreja e para a sociedade. E nós estamos juntos para abraçar o que daqui todos acharem que deve ser a forma correta e concreta de viver o Evangelho, traduzido nesse slogan, nessa mensagem e nesse projeto que está sendo proposto. Obrigado.
Esse processo de transformação que o Nelito fala, que o Padre Nelito fala, ele não é feito sozinho pela Caritas, né? É feito por uma grande rede da toda a igreja e uma grande rede das pastorais sociais. Mas mesmo como Caritas, né, a gente, além das nossas, era até o início dessa Assembleia 178, agora somos 182 Caritas no Brasil, nós fazemos parte de uma grande rede internacional de Caritas no mundo. Somos 164 entidades Caritas no mundo e a gente conta hoje aqui com a participação especial, né, do Francisco Hernandes Selac, que a gente tem um grande prazer de contar com sua presença nessa nossa Assembleia. Buenas noches. Les toca la parte difícil, escuchar español. En nombre de nuestro obispo presidente de la Cáritas de América Latina y Caribe, Monseñor José Luis Azuaje, que me ha pedido disculparlo, que no puede estar con nosotros, porque en esta misma semana está tomando posesión de su nueva diócesis. El Santo Padre ha querido trasladarlo de su viejo ministerio en aquel sitio en el sur del Maracaibo a otra nueva diócesis, a un arzobispado, y entonces no ha podido estar con nosotros. Lo mismo también traigo un saludo muy especial del señor Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, presidente de Caritas Internacionales, y de nuestro secretario general Michel Roy. Los tres han sentido una gran alegría por el lema y el tema que ha escogido Caritas Brasil para su encuentro, para este momento importantísimo de reflexión conjunta, porque entra en perfecta sintonía con la campaña que hemos querido ir construyendo en Caritas Internacionales y de cual el Santo Padre ha hecho adhesión total y en los próximos días nos estará motivando con sus mensajes en esta dirección de la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Me pidieron que recordara unos breves pensamientos que en nuestro único encuentro que hemos tenido este año con el Santo Padre nos recordaba algunas cosas que de alguna forma ya presagiaban lo que iba a ser nuestra campaña. Primer elemento que ha dado la vuelta al mundo es aquella expresión lindísima de que la Caritas es la caricia de la Iglesia para el mundo, para los más empobrecidos. Y ser caricia significa cercanía. Es muy complicado acariciar a lo lejos, ¿verdad? Lo lindo es que lo acaricien de cerca. Entonces, nos está invitando a eso, una iglesia muy cercana con el mundo de las y los empobrecidos, estar cerca, realmente ser expresión solidaria y cercana. Ya ahí Caritas Brasileña creo que ha captado con mucha fuerza y el episcopado de esta conferencia de obispos, al adherir esta campaña también nos anima a pensar en cómo una iglesia debe ser profundamente cercana. También nos recordaba el Santo Padre, recordando un viejo cuento de una construcción, el lamentable hecho de que en esa construcción, si se perdía un ladrillo, era una catástrofe. Si moría un obrero, no pasaba nada. Entonces, nos motivaba fuertemente a pensar que realmente nuestros países tenían que repensarse en su concepto país, en su concepto de desarrollo, en su concepto de economía, en su concepto de la persona humana. Porque algo lo teníamos extraviado, algo se nos había perdido. Con esta campaña pensamos, y con este lema que han escogido ustedes, sin duda estamos retomando
el esfuerzo de asumir y de animar al mundo, decía Monseñor, a creer que podemos hacer otro mundo posible a partir del centro más sencillo, en la dignidad del ser humano. Y por último, dijo una expresión que realmente era muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que a muchos nos sacudió intensamente en aquel momento. Y en algún momento dijo el Santo Padre, si hay que darlo todo lo que la Iglesia tiene, si hay que entregarlo todo, lo entregamos todo, pero que nadie muera de hambre. Y realmente fue muy desafiante aquello. Él estaba pensando quizás en los bienes materiales que podíamos tener dentro de la vida de la Iglesia. Y decía, no importa quedarnos en la absoluta indefensión si podemos realmente contribuir a algo. Entonces yo creo que esa fue una frase muy desafiante, que le recordaba a uno aquello de amar hasta entregarlo todo, hasta la propia vida, al estilo de Jesús, como recuerda Deus Caritas es también del Papa Benedicto XVI. Así que enhorabuena a Caritas brasileña, la Caritas más grande del mundo, porque realmente ustedes son una Caritas muy grande, muy, muy grande, no solo por el tamaño, sino por la fuerza de su corazón, la calidad de su sonrisa y la generosidad de esa maravilla que tienen ustedes de comunicarse plenamente con todo su ser. América Latina espera los resultados de este evento. Estamos iniciando el proceso de preparar nuestro 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Cáritas, precisamente dentro de un año. Y los resultados de este encuentro serán fundamentales para nosotros, sobre todo porque su reflexión ya encamina con mucha fuerza lo que es nuestra campaña para los próximos 2-3 años. Entonces, esperar en el Señor, que abramos nuestros corazones y nuestras mentes, que Él derrame su espíritu sobre nosotros, porque lo que ustedes produzcan servirá para toda la región. Dios les guarde. Muchas gracias. Aqui a gente pretende lançar a campanha mundial contra a fome e a pobreza em dezembro, né? A Caritas tem discutido com a CNBB, vai fazer parte do tema da nossa Assembleia, e a gente já tem aí, acompanhei alguns regionais, as assembleias regionais, que já estão fazendo sua programação para lançar a campanha mundial ainda em dezembro, né? Em 2010, eu acho que todo mundo lembra, né, em janeiro de 2010, iniciando o ano, nós fomos acometidos, e aí eu digo nós, toda a América Latina e o mundo, por uma grande tragédia, né? De repente, o Haiti, né, a gente vê o Haiti desabando, né, num grande terremoto, e onde toda a população foi afetada, né? Nós, particularmente, porque tivemos pessoas queridas que também estavam lá naquela época. E o Brasil, né, a Caritas brasileira, junto com a CNBB, né, e a igreja no Brasil, ela atendeu um clamor, a população, a sociedade brasileira atendeu, né, o clamor da igreja no Brasil e lançou uma grande campanha, né, uma das maiores campanhas que a gente teve nesse grande Brasil, onde, além de ajudar o povo haitiano, ela trouxe muito mais, ela nos fez conhecer o Haiti, né, nos fez conhecer a história do povo do Haiti, nos fez saber que país era o Haiti, né, onde ele fica, né, qual a sua localização. Por mais que a gente seja irmãos enquanto América Latina, Caribe, mas havia um desconhecimento, e a nossa campanha ela foi além da ajuda humanitária, além da doação de recursos, né? Nós passamos, a sociedade brasileira e toda a Rede Caritas passou a criar uma afinidade com o povo do Haiti, né? E aí nós construímos e conseguimos, né, uma grande campanha que teve seus resultados práticos, né? A gente conseguiu uma das maiores campanhas feita pela igreja aqui no Brasil, e essa campanha veio ajudando e veio apoiando, né, o povo do Haiti nesse processo de reconstrução, né, mostrando que é possível, né, renascer das cinzas, né, é possível construir algo novo depois de um grande desastre.
né? E a gente vem mostrando que isso é possível e que não é só uma ação única de encaminhar recursos ou buscar um único projeto, mas de uma vivência também partilhada entre o povo de Haiti e o povo brasileiro. Aí nós temos irmãs, padres, congregações que hoje, e pessoas da rede Cáritas que hoje estão morando no Haiti porque verificaram que é possível ajudar aquele país a se reconstruir. E por isso a gente tem a honra e quer agradecer a presença do Monsieur Pierre Dumas aqui na nossa 19ª Assembleia, e por isso quero passar a palavra para que ele possa dar sua saudação. Tengo que decir algo, ¿no? Me toca también hablar un poco de español con un poco una mezcla de portuñol. Muchísimas gracias a todos. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes en este momento para esa 19ª Asamblea de la Cáritas Brasileira. Y yo pienso que el lema, el tema nos toca en Haití, en la Cáritas haitiana, en la Iglesia de Haití y también en el país. Cuando era más joven, me dijeron que el Papa Juan XXIII tenía un encuentro con nuestros amigos de la FAO y empezó el encuentro un poco más tarde. La gente tenía hambre, todos decían, este Papa que se dice que es tan bueno, ¿cómo es posible empezar? Empezó el encuentro después de todos tenemos hambre. Decía, es bien hablar de la gente que tiene hambre, pero hay que también hacer la experiencia de tener un poco de hambre para saber de qué se trata. Yo pienso que en la experiencia que hemos vivido en Haití con el terremoto, yo me recuerdo el día siguiente del terremoto, todos, obispos, sacerdotes, religiosos, la gente del país, gente rica, gente pobre, todos hemos hecho la experiencia de no tener nada. Y teníamos una botella de agua, 8 personas han bebido en esta agua. Y poco después mi chofer tenía un poco de pan y todos hemos compartido este pesado de pan. Yo creo que en el mundo hablar del hambre no es algo que se debe contemplar en los libros de aritmética o de geometría o de filosofía. Hablar de hambre, hay pueblos que sufren, que mueren de hambre. Y yo pienso que en este año de fe que está para terminar, el día 24 de noviembre, el desafío, el reto grande es esto, creo. No es tan difícil quizás tener fe en Dios, tener fe en el hombre, que con este hombre podemos hacer algo, podemos cambiar las cosas, empoderar a este hombre, creer que el Señor ha dado confianza a este hombre, en ese sentido tener fe en este hombre es la cosa más difícil. Yo creo que en esta asamblea es para nosotros una suerte grande, enorme que Dios nos da al terminar este año de fe, de retomar la fe limpia, límpida, espontánea, bonita, sencilla de los pobres, de la gente que sufre. Una vez en América Latina se decía que este pueblo tiene fe, esta fe nos alumbra, nos ilumina, nos guía, nos ayuda. Yo creo que tenemos que regresar también a esta fe sencilla del pueblo de Dios. Un pueblo que dice, quizás nosotros también en la iglesia necesitamos tener más fe en ellos, para que sean protagonistas de su propia historia. Yo creo también que en el Evangelio que la Cáritas Brasileira ha escogido para compartir, la temática sobre el hambre en el mundo, yo creo que hay algo en el Evangelio que dice, Jesús dice a ellos, denle ustedes algo que comer. Yo pienso en esto,
si tenemos fe de verdad, que el Señor da la posibilidad a sus apóstoles, a sus discípulos, a su iglesia, a nosotros, que junto con el pueblo de Dios podemos cambiar cosas, estructuras, corazones, mentalidades, para que de verdad podamos dar que comer al pueblo de Dios. La segunda cosa es que el Santo Padre, que dice anoche, en su intervención ante la FAO, en su mensaje, que es un escándalo en el mundo de hoy que hay todavía gente que muere de hambre y que hay gente al final del día que no puede comer algo y que hay otros países, o sea, en el mismo país se gasta tanto alimento. Yo creo que es una cuestión de fe. Fe en Dios, fe en el hombre, en su capacidad, su potencial, su capital espiritual y humano, y debemos recuperar esta dimensión de fe, que es posible hacer algo y hacer algo junto. La Cáritas en eso necesita muchas veces a otras organizaciones, necesita colaborar con otro grupo, necesita colaborar muchas veces también con quizás el Estado, y necesita colaborar con el sector privado para que no exista gente que muere de hambre. Esto para terminar. Mi sueño sería eso, que contemplamos un mundo, como se dice que el paraíso, o sea, el infierno es el lugar donde Dios da que comer a todo. Hay una mesa, en esta mesa cada uno tiene casi, digamos en italiano, una forqueta. Y tú no puedes comer por cuenta tuya. Tienes que poner en la boca de la persona que está de frente. Pero con nuestro egoísmo cada uno quiere comer por sí mismo. Se olvida de la persona que está de frente. En ese sentido, hay golpe de forquetas así y uno se mata. Y en el paraíso, cada uno toma lo que está en el plato, lo pone en la boca del otro y se come, se hace fiesta. Mi sueño es ver este mundo que puede vivir así y que Cáritas pueda servir a eso. No solamente dar que comer, sino ayudar a los pueblos a cambiar las cosas para que ellos reciban de Dios lo que necesitan cada día en la vida. Gracias a todos y buena participación a esta asamblea de Cáritas. Boa fala, né, para nos acalentar e nos conduzir a esse nosso momento de novo dessa nossa Assembleia. A Cáritas Brasileira, ela na sua história, aí, seus 60 anos, né, de história, dos quais eu me orgulho de fazer parte dos últimos 15, né, 8 como funcionária da Cáritas e agora como vice-presidente. Tem algo que nos move, né? A indignação constante de todos nós que fazemos parte da Rede Cáritas contra toda e qualquer forma de injustiça é que nos move, que nos faz construir a cada dia alternativas para buscar um mundo melhor. É assim que a Cáritas, em 2001, a gente construiu lá no Nordeste brasileiro o programa de construção de 1 milhão de cisterna e a ASA brasileira, né? A Cáritas fez parte da primeira discussão, dizendo assim, temos que acabar com a sede no Nordeste, né? Não queremos nenhuma família sem água no Nordeste. E, audaciosos como somos, propomos junto, e aí, de novo, numa nova rede, um grande programa que foi abraçado pelo governo federal. Andamos poucos, nem tudo que a gente quis, era 1 milhão em 5 anos, mas a gente não conseguiu isso, 5 anos, meio milhão, né? Mas mostramos que é possível fazer e é possível fazer diferente. Na história da Cáritas também, ela tem uma atuação direta, né, com a economia popular e solidária, né? Através da economia popular e solidária, a Cáritas vem mostrando que é possível fazer diferente, que é possível pensar diferente, que é possível criar formas de comercializar, de produzir, né, criar estruturas de produção diferentes do que o sistema hoje
diz que é único, né? Do que o sistema hoje diz que só tem essa forma. Então, a gente vem mostrando, através da rede de economia solidária, das ações que a Caritas vem executando nesse grande país e levando para outros países aí da América Latina, e com as experiências dos nossos irmãos da Europa, aí, que é possível fazer diferente. Mas, apesar de todo o nosso trabalho, e apesar do país ter avançado em relação a outros governos nesses últimos 10 anos, o Brasil ainda continua sendo um país onde há pobreza, onde há miséria, onde há fome. Né? A gente, apesar de sermos hoje a 6ª economia do mundo, né, somos um dos países com uma grande concentração de renda. Né? Somos um país com índice de desenvolvimento humano altíssimo. Né? Então, chegando num estado somos 184 em relação aos outros países com índice de desenvolvimento humano. Então, temos muito caminho a percorrer. Né? Então, nessa Assembleia, a gente vai estar refletindo sobre a nossa prática, mas também ouvindo, né, o que está se fazendo, o que está se pensando em relação à questão da fome e da pobreza no Brasil e no mundo.